Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida entre Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro venceu por 2-1, né? Os dois gols do Cruzeiro marcados pelo Caio Jorge. Com 3 minutos de jogo, o Cruzeiro já estava vencendo por 2-0. Aos 42, o Alan diminuiu para o Palmeiras. Na tela você vê aí a classificação. O Cruzeiro está na segunda colocação com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, que agora é o líder, e o Palmeiras está na quarta colocação com 22 pontos. Vamos trazer aí a repercussão da partida e no final do vídeo eu vou trazer as estatísticas. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos aí para a repercussão e logo depois eu volto com as estatísticas do jogo. Com todos esses reforços, todo mundo colocava como título. No meio da temporada ou no início da temporada, passos atrás, porque é um Cruzeiro que não está pronto. Eu acho que agora está dando a resposta que todos esperavam lá em janeiro, mas não com os caras que chegaram, inclusive, né, para reforçar essa equipe. Nem o Matheus Henrique tá também, né? Outro com a lesão, tá se recuperando de lesão. É isso. Vamos dar uma olhada nos números da partida. Daqui a pouco tem Leonardo Jardim, os portugueses falarão aqui. Abel Ferreira também. E a gente vai com a nossa brasileira, Nath Andrade, para trazer as informações do Mineirão e a saída dos jogadores. Aí os números da partida. Entregue a bola, leve a vitória. Nosso pessoal do Data ESPN sempre com bons títulos. O Palmeiras teve 64% de posse de bola. Então, faz sentido. Sim, muito. Finalizações, o Palmeiras tentando buscar o resultado, o empate, finalizou mais, 18-14. No alvo, 5-3. Grandes chances, olha só, o Palmeiras não chegou com grandes chances, uma vez só. Enquanto o Cruzeiro teve 3. Ações na área rival, mais do Palmeiras, 24-15. Escanteios, 13-5. Mas não foi uma vitória em que o torcedor cruzeirense passou muito susto, a não ser na fase final, quando já estava 2-1, e aí é aquela pressão que eu falei, né? Poxa, a cara do Palmeiras conseguir um empate. Mas, de uma forma geral, não foi um jogo muito nervoso para o torcedor do Cruzeiro, que logo de cara abriu 2-0. O que falam esses números, Elton? Eu acho que foram pontos importantes colocados nessa tela, porque a gente viu ali a quantidade de grandes chances criadas, o Cruzeiro 3 e 2 gols. Então foi um time muito eficiente lá na frente. E a quantidade de escanteios do Palmeiras, porque a bola parada do Palmeiras é muito forte. Então ressaltar esse quesito também é importante, né, pra gente trazer na análise. E como o Cruzeiro conseguiu lidar com 15 escanteios, né, e não sofrer nenhum gol. Porque a bola parada ofensiva do Palmeiras costuma fazer muita diferença. A gente sempre fica observando, né, o Palmeiras, quando não consegue encontrar espaço na defesa adversária, é uma bola longa, é um cruzamento para a área, é uma falta lateral, é uma cobrança de escanteio. O Cruzeiro conseguiu suportar isso muito bem. Com relação ao torcedor, acho que o torcedor está cada vez mais confiante de que é um Cruzeiro que inspira confiança, né? Eu acho que a expectativa e a realidade estão se alinhando nesse momento, justamente porque o Cruzeiro vive uma situação no Campeonato Brasileiro de hoje, pelo menos hoje. E eu acho que vai ser, talvez, com uma consistência maior, porque o Cruzeiro não está na Copa Sul-Americana, por exemplo. Acabou sendo eliminado, é uma competição a menos. Hoje, em condição de G4. Eu acho que para brigar pelo título vai ter que mostrar um pouco mais de regularidade. A gente está falando aí de 11 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Então é um recorte importante e interessante, mas tem janela de transferências que o Cruzeiro pode entrar muito forte também. Tem um Super Mundial que eu acho que pode impactar nas equipes, a depender do que venha de lá dos Estados Unidos. As outras competições como Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Acho que se o Cruzeiro conseguir, dentro desse cenário, que eu acho que já se coloca em cenário de G4, que seria Libertadores, fase de grupos na próxima temporada. Se conseguir manter uma consistência aí, a gente começa a apontar, sim, o Cruzeiro como um candidato a título brasileiro. Acho que até o torcedor do Cruzeiro não quer isso agora. Não, deixa ele comer pelas beiradas, como todo bom mineiro. Deixa comer pelas beiradas, mas é um time que, nesse momento, se coloca como postulante a Libertadores. Tem gente que falaria assim, deixa nós aqui só, né? Então, mas nesse momento é vice-líder do Campeonato Brasileiro, a um ponto só do Flamengo, né? Sim. Quer dizer, vai muito bem no Campeonato Brasileiro. O time que também tem um cara que chegou por um bom dinheiro e está entregando agora, que é o Fabrício Bruno. A gente vai falar mais das peças do Cruzeiro, mas, Elton,
Havia expectativa do Palmeiras se despedir para o Mundial na liderança. E ele tinha 2 jogos muito importantes para isso, né? O Flamengo e o Cruzeiro. O Palmeiras perde os 2. E aí, o que fica de saldo do Palmeiras? Abala a estrutura isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que, claro, a expectativa era terminar em alta, né? Terminar entre os primeiros colocados, terminar na liderança. O Palmeiras há 2 semanas, 1 semana e meia, era líder do campeonato. Mas a gente já viu essa história em outras vezes, né? Inclusive na temporada passada, né? É claro que o Botafogo acabou sendo campeão. Na temporada retrasada, muito mais, né? O Palmeiras dá uma arrancada espetacular na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão é entender como o Palmeiras vai lidar com algumas saídas. E a principal delas, o Estevão. A expectativa é saber como o Palmeiras volta do Super Mundial como estrutura de ataque e com opções também. Como o Abel vai lidar com a saída de um jogador que tem sido fundamental. Muita gente critica por não ser decisivo em grandes jogos, mas é um cara que é importante muito nessa campanha de regularidade. Hoje o Palmeiras procurou muito o Estevão? Até menos do que em outras oportunidades. Eu acho que até o time montado, né, para trazer um pouco mais de equilíbrio. É claro que quando o Flaco Lopes joga, é diferente de como joga o Vitor Roque, né, que se movimenta mais, ataca mais a profundidade. Quando o Estevão está, por exemplo, com um jogador como o Felipe Anderson, é diferente também. De um lado você tem um meia construtor, do outro você tem um ponta de 1 contra 1. Às vezes depende do lateral que joga também. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando ele é acionado muito, e isso aconteceu muito na temporada passada, é quando o Palmeiras enfrentava adversários que se fechavam muito. E aí você trazia o Estevão para jogar, dar 2, 3 passos atrás, receber de frente com o lateral, com o zagueiro e ir para 1 contra 1, né? Ou aquele corte para a perna esquerda. Às vezes 1 contra 2, às vezes 1 contra 3. Exatamente. E no jogo aconteceu dele cortar para a perna esquerda para finalizar e o Flaco Lopes passou na frente dele, né? Os dois acabaram trombando ali. Então, é diferente quando você tem um cara como o Vitor Roque que se movimenta mais, vai abrir esse espaço e ele vai conseguir finalizar. Então, no jogo de hoje ele foi muito acionado. Jogou o jogo inteiro, né? Mas eu acho que menos do que já vimos em outras oportunidades. Isso é um bom sinal, inclusive, Edu. Mostra que o Palmeiras vai caminhando para encontrar outras alternativas sem o Estevão no grupo. É isso que eu queria entender. Porque agora, no Campeonato Brasileiro, Palmeiras sem Estevão. Sim. Então vai ter que achar nova forma de jogar sem o Estevão. E é isso, né? A gente está falando de um Palmeiras que é 100% na Libertadores, né? Sim. Quer dizer, que fez uma campanha espetacular, perfeita. Goleou no meio de semana. Então, eu tô com você. Acho que não abala a estrutura do que o Palmeiras vem fazendo e nem essa renovação que o Palmeiras tem. Que Paulinho, por exemplo, não está 100% ainda. Sim. Mas, obviamente, tem um segundo semestre inteiro para brilhar, né? Aí tem essas questões, né, que a gente vai tentar entender depois do Super Mundial e até durante o Super Mundial. O patamar técnico aumenta também em relação à Libertadores, principalmente, né, a fase de grupos. O Super Mundial traz escolas diferentes para o Palmeiras enfrentar. É um torneio de tiro curto, mas eu acho que também a gente vai entender algumas questões com o Abel Ferreira. Mas pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos, aí tem o Felipe Anderson, que já foi usado no lado do campo. Tem o Paulinho, que vai ganhando cada vez mais espaço e condicionamento. Tem o Maurício, que pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados também. Tem a possibilidade do Vitor Roque ser um segundo atacante próximo do Flaco Lopes. Ele já experimentou várias formações quando o Estevão não estava em campo. Eu acho que isso ajuda também ao Palmeiras criar repertório. Não que com o Estevão em campo o Palmeiras não tivesse, mas eu acho que como ele foi anunciado muito cedo, foi anunciada muito cedo a sua saída, é lógico que o Abel vai pensando no Palmeiras sem ele em algum momento, né? Aproveita ao máximo possível, mas ele sabe que a partir de julho ele não vai contar mais com esse jogador. A gente só vai entender isso quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos. E aí a gente vai perceber se o Palmeiras conseguiu de novo, sem uma joia da base importante, se recolocar como jogo coletivo. Foi assim com o Hendrick, provavelmente será assim com o Estevão. Pois é, e aqui atrás do Elton, temos lá exatamente o Estevão e o Caio Jorge, né? E aí o cara da partida foi o Caio Jorge, ele chega no Cruzeiro, perde um pênalti, teve gente pegando no pé dele, aí ele faz uma boa Sul-Americana, mas tem uma contusão, né? E aí ele volta na contusão,
faz uma temporada absurda, né? 9 gols nos últimos 14 jogos. Então, veja só, 8 gols, 8 gols. Aqui só no Brasileirão, tá? Sim, então, 10 jogos. Nos 10 jogos do Brasileirão, 8 gols. 0,80 em média, 2 assistências ainda. Quer dizer, também atuou como garçom. Ele tem mais participações em gols do que jogos. Você vê? 10. 10 a 10, é o mesmo número. Se a gente for somar gols e assistências, uma participação em gol por jogo. Ele precisa de pouco mais de um jogo para marcar. Inclusive estava escrito embaixo ali. 3 finalizações e meia por jogo. 5,7 ações na área rival por partida. Primeiro em tudo isso. Quer dizer, se tem um cara nesse jogo coletivo do Cruzeiro, é o Caio Jorge, né? Eu acho que isso também é uma boa notícia. A gente falava do Palmeiras tentar encontrar alternativas. Eu acho que isso é uma boa notícia para o Cruzeiro também. Porque se imaginava Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, esse trio de ataque funcionando. E o Caio Jorge seria talvez uma opção ali para entrar durante os jogos. O Caio Jorge vinha de baixa, né, do futebol europeu, não teve muitas oportunidades na Juventus. Frosinone também acabou tendo poucas chances. É um jogador que tem muita qualidade e é aquele atacante de muita movimentação. Ele lembra o Gabigol no início até. Eu acho que eles se entendem muito bem por conta disso. E confiança faz muita diferença, não é, Edu? Quando a gente está vendo a quantidade de gols ele que ele falou tem no isso no intervalo, né? 8 gols no Confiança Brasileiro. e jogo coletivo. E um trabalho do Leonardo Jardim que a gente tem que destacar daqui a pouco também. 8 gols no Campeonato Brasileiro num recorte de 11 rodadas. E só para destacar aqui, e não deixar passar batido, em 17 jogos pelo Cruzeiro na temporada, foram 10 gols. Ele fez 8 no Brasileirão e 2 na Copa do Brasil. Ou seja, ele está numa rota de crescimento dentro da temporada e no campeonato mais difícil de todos, né, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é importante para o Cruzeiro porque traz a ideia de que você tem um cara que você pode confiar na frente e você tem uma hierarquia que talvez não exista dentro do Cruzeiro ainda. Que é essa questão do Gabigol. O Gabigol até deu algumas assistências nesse período dos gols do Caio Jorge, algumas assistências do Gabriel. Né? A gente brincou que virou Gabi Passe, né? Em vez de Gabigol, que ele tem sido importante também em assistências. Aliás, seria muito bom para ele ter as duas virtudes, né? Exatamente. Aí mostra que é um atacante que é completo, mas assim, muitos gols o Bruno Henrique fez no Flamengo com assistências do Gabriel. Então ele tem essa característica também. Eu acho que para o Cruzeiro é importante contar com um jogador jovem, confiante, que vai suportar talvez uma temporada desgastante, fisicamente falando. E você ter uma opção como essa e uma alternativa no banco de reservas como o Gabriel, eu acho que traz para o Cruzeiro uma confiança, Edu, que o Cruzeiro não tinha há um mês, né? Com esse mesmo elenco. É uma equipe que, como jogo coletivo, amadureceu. É uma equipe que, claro, a gente está falando de uma vitória contra o Palmeiras, de uma sequência importante, de um time que está ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Também não vamos aqui durar a pílula e dizer que o Cruzeiro agora é aquele Cruzeiro que todo mundo esperava em janeiro. Eu acho que está caminhando para isso. E eu acho que caminharia para isso se acontecesse o que o Caio Jorge disse no intervalo, jogo coletivo. Era o que estava faltando ao Cruzeiro. Eu acho que é isso que o Leonardo Jardim começou a entregar. E aí vem aquela história, né? Ele veio da Europa para o Brasil e sabia que em qualquer lugar do mundo ele precisaria de tempo para amadurecer esse jogo. Só que no Brasil ele não tem esse tempo. É um jogo atrás do outro. E aí ele vai tendo que encaixar isso durante as partidas ou entre uma partida e outra com um treinamento só. Por isso que o tempo foi maior para encontrar esse amadurecimento. Acho que está chegando agora o que ele esperava quando chegou ao Cruzeiro. Ele que tem o mesmo nome que o goleiro do Vasco, né? Já se enfrentaram. E parece o Robin ou não parece? Parece muito. Mas eu me chama a atenção a calma do Leonardo Jardim nos momentos mais difíceis, né? Então, me parece que essa calma que ele sempre demonstrou acabou tendo uma influência muito grande sobre o trabalho dele e a calma que ele passa para a equipe, né? Você vê que o trabalho está acontecendo e sem os medalhões, como você destacou, né? E aí fica aquela dúvida, até que ponto a saída dos medalhões foi crucial para montar essa equipe? O Fagner está lesionado, também não se firmou como titular.
O Wallace também outro, né? Que eu acho que com o Diniz até tentou colocar ele como zagueiro na final da Sul-Americana, não foi tão bem assim, acabou até sendo sacrificado naquele jogo. O Matheus Henrique, outro que foi contratado, eu acho que esse vai render bastante, mas está lesionado. O Gabigol, né? Um jogador que tem sido aí muito mais utilizado vindo do banco de reservas. Acho que o Cássio já estava desde o ano passado. Fabrício Bruno, que você ressaltou muito bem, que eu acho que dá uma consistência defensiva importante para a equipe do Cruzeiro. Todo esse pacote, né? E o Caio Jorge, logicamente, né? Que foi um cara que chegou recentemente. E uma contratação meio escondida, que foi a manutenção do Matheus Pereira, né? Que existia a possibilidade dele deixar o Cruzeiro. E a permanência dele, acho que também acabou sendo um reforço. Eu acho que tudo isso é importante, né? Para mostrar que o Cruzeiro, acho que driblou aquela expectativa inicial, mostrou uma certa decepção, que eu acho que é muito também por conta da pressa que nós temos em ver resultados acontecendo. Mas é claro que o estadual também deixou uma má impressão, e a Sul-Americana principalmente. Mas acho que agora chegou aquele momento em que a fruta está ficando madura, está ficando mais azul, né? Não verde, nesse caso, vai ficando mais azul. E até que ponto que a saída do Dudu também mostrou autoridade da direção e do Leonardo Jardim. Vamos ver, daqui a pouco ele fala ao vivo, mas vamos ver números do técnico cruzeirense. Floresceu, boa. 22 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de quase 55%. 30 gols marcados, 1,36. 19 sofridos, 0,86. Já tem uma invencibilidade de 11 jogos desde 27 de abril. Então a evolução é muito clara. Então estamos em sintonia aí com o pessoal do Data, né? Floresceu, amadureceu, realmente chegou o momento em que as coisas parecem andar da maneira que ele gostaria. E aí, claro, vamos falar do jogo contra o Palmeiras, mas vamos dar passos atrás e excluir um pouquinho, inclusive, a Copa Sul-Americana, apesar de nos últimos jogos o Cruzeiro também ter mostrado, mesmo com equipes alternativas, um padrão de jogo, que eu acho que é importante também. Você poupa jogadores, você mantém a identidade, mesmo sem esses caras, que quando eles entrarem na equipe principal, essa identidade é mantida. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro 2-1 sobre o Palmeiras. Cruzeiro está na segunda colocação nesse momento. Deixa eu colocar aqui agora as estatísticas da partida entre Palmeiras e Cruzeiro. Posse de bola, o Palmeiras teve mais, 64% a 36%. Gols esperados, 1,24 do Cruzeiro, 0,68 do Palmeiras. Total de chutes, 18 a 14 para o Palmeiras. Chutes no gol, 5-3 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas, 2-0 para o Cruzeiro. Escanteios, 13 para o Palmeiras e 5 para o Cruzeiro. Impedimentos, 2 para o Cruzeiro, nenhum para o Palmeiras. Passes completos, 359 do Palmeiras, 180 do Cruzeiro. São as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.